ouvinte e espectador do programa Gente que Fala, boa tarde, 12:02, seja bem-vindo, eu sou o Mauro Friesman, nós estamos no ar a partir de agora pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos vê, nos assiste pelo Instagram e pelo Facebook, eu te convido para a sua inscrição no nosso canal no YouTube, ouça os nossos podcasts disponíveis no nosso blog, ogentequefala.com.br. Interaja com a gente a partir de agora. O WhatsApp é o 973350038 e também pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook, marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Hoje é quarta-feira, dia de falar de saúde e, para isso, eu apresento agora as nossas entrevistadas. A médica psiquiatra, a doutora Sônia Palma, da Associação Brasileira do Déficit de Atenção. Doutora Sônia Palma também é professora de psiquiatria da Universidade de Santo Amaro. Seja bem-vinda, Sônia Muito Palma. Obrigada, é um prazer, Mauro, estar com vocês. O prazer é todo nosso, obrigado por aceitar o nosso convite. Seguindo aqui com as apresentações, a doutora Ana Cláudia Piccolo, neurologista, coordenadora da Liga Acadêmica de Neurologia e Neurociências da Universidade de São Caetano do Sul e do Ambulatório de Doenças Desmielinizantes do Hospital Santa Marcelina. Doutora Ana Cláudia, seja bem-vinda ao programa Gente que Fala. Boa tarde, tudo bem com vocês? Boa tarde a todo o público ouvinte. Eu quase tropecei aqui numa das palavras aqui na sua apresentação, mas daqui a pouquinho a gente vai explicar exatamente do que se trata. E também com a gente a doutora Mariana Lacerda, advogada, porta-voz da Rede Sustentabilidade aqui no estado de São Paulo. Doutora Mariana Lacerda, bem-vinda ao programa Gente que Fala. Tudo bem por aí? Tudo bom, Mauro? Muito bom estar aqui de novo com vocês. Do programa, que nesse momento que a gente está isolado, a gente tem saudade um pouco de tudo. Muito feliz de estar aqui de volta e boa tarde a todos os ouvintes. Mas a gente segue aqui com todo o trabalho feito tradicionalmente pelo programa Gente que Fala, sempre lembrando, não no estúdio da Rádio Trianon, mas pela rede social, pela rádio, por meio da rede social, e usando a ferramenta de videoconferência, que é a tecnologia que nos permite que a gente fique no ar nesse momento de isolamento que está sendo preconizado. Mas muito bem, vamos aqui seguindo com os nossos assuntos. Antes disso, eu quero dar os parabéns, o feliz aniversário ao nosso colega, jornalista, Ricardo Godoy. Vocês sabem muito bem, o Ricardo Godoy é o nosso comandante das lives do programa Gente que Fala, que acontece todos os dias às 6 horas da tarde. Ricardo Godoy, nesse espaço, ele fala de comportamento, fala de cultura e leva muito entretenimento para os internautas por meio das redes sociais, né? Então, o nosso feliz aniversário de toda a equipe do programa Gente que Fala. O Serginho já botou aí no fundo aí de parabéns, de palmas, saúde, alegria para você, Ricardo Godoy, e curta bem aí o seu momento hoje e todos os dias da sua vida, certo? Vamos lá, minha gente. O primeiro tema de hoje não poderia ser diferente, claro, é o novo coronavírus. As 1.262 mortes de Covid-19 registradas no Brasil em 24 horas representam o maior número já contabilizado nesta pandemia. Com elas, o Brasil ultrapassa o total de 31.200 óbitos. O número de novos casos, 28.936, foi o segundo mais alto, somando agora mais de 555 mil infectados. Em nota, a Sociedade Brasileira de Infectologia afirma que a contaminação está cada vez mais rápida e que esses números podem triplicar ainda no mês de junho. Doutora Sônia Palma, eu começo com você. Ontem, inclusive, a gente tratou aqui no Gente que Fala sobre uma preocupação da Fiocruz, que diz que a flexibilização está ocorrendo no pior momento possível. A Fiocruz argumenta dois motivos. O primeiro é que a Covid-19 segue avançando, com números de contágios e mortes em crescimento e sem atingir o pico da doença, e também porque a gente agora está entrando numa época onde há maior circulação de vírus respiratórios no Brasil, especialmente aqui na região sudeste. Eu queria saber a opinião sua, se essa preocupação da Fiocruz é pertinente
e a expectativa, a gente tem que fazer sempre uma análise no dia a dia sobre o que está ocorrendo, com os números que são demonstrados, os números oficiais que chegam até a gente. Ah, sim, é bastante preocupante, né? Esse vírus tem uma característica de se espalhar rapidamente, né? E isso pode saturar os serviços de saúde, essa é a grande preocupação, e por isso a necessidade do isolamento social. Só que o isolamento social vai causando uma série também de problemas, né? Eu sou psiquiatra infantil, né? Além de psiquiatra de adulto, eu faço muito infantil, e eu percebo um impacto muito grande que inclusive que o medo de ter a doença está cometendo crianças e adolescentes, porque os pais assistem esses dados que você colocou, pertinentes, e as crianças acabam não entendendo, ou entendendo de uma forma muito exagerada, né, essa questão da pandemia, criando muito estresse, ansiedade. Eu tenho tido muita queixa de crianças que não estão dormindo, com muito pesadelo, né? Então, nós temos uma situação real que a Fiocruz coloca, e que eu acho que é realmente preocupante, e temos os impactos que toda essa situação está causando na saúde mental de pais, de crianças, adolescentes e professores que também estão nessa luta aí com a questão da educação, né? Nós temos hoje no Brasil mais de 83 milhões de estudantes que estão fora da escola desde março, né? Então, é um número bem grande sofrendo esse impacto. Doutora Ana Cláudia, como é que você avalia esses números em ascensão, nesse momento em que a flexibilização já vem ocorrendo em vários estados e em muitos municípios brasileiros? Olha, é muita preocupação, né? A gente assistiu na Itália, na Espanha, depois do pico, pelo menos 50 dias em média para começar uma flexibilização. E a gente ainda está atingindo o pico, e aqui no estado de São Paulo a gente lutou bravamente, né? Mas parece que agora, embora ainda o nosso prefeito, ainda bem, segurou um pouco, no interior eles estão abrindo, eu acho que precocemente, né? Eu tenho informações que alguns shoppings do interior de São Paulo, cidade como Ribeirão Preto, no primeiro dia estavam lotados. E isso é muito preocupante, porque a cada caso notificado você tem mais 7 em média. Exatamente. Acontecendo. E hoje, olhando o mapa publicado do estado de São Paulo de ontem, a gente vê que São Paulo ainda tem o maior número de casos, comparado inclusive com o Brasil, né, de casos novos, e mais de 80% na região metropolitana de leitos de UTIs ocupados. Então, é muito preocupante, porque a mensagem errada ela pode gerar uma situação muito complicada, porque o indivíduo, às vezes, ele acha que quando emocionalmente, né? A doutora Sônia pode falar, psicologicamente, eles estão liberando a circulação, então todo mundo vai querer fazer festa, vai querer fazer reuniões, e eu acho isso absolutamente inadequado e preocupante, fora de contexto. Doutora Mariana, a sua avaliação, em que medida sinais trocados emitidos pelas autoridades, de um lado fica em casa, do outro lado vá trabalhar, como é que isso chega na sociedade a ponto de muita gente ficar confusa no sentido do que fazer, se deve trabalhar, se deve ficar em casa, quais são os riscos de trabalhar, quais são os riscos de ficar em casa em relação à economia, enfim. E esse embate aí o tempo todo, né? Preservar a vida de um lado e preservar a economia do outro. Eu acho que existem algumas dicotomias que são postas aí que até são meio falsas, né? Eu acho que preservar vidas ou preservar é uma questão porque morto não compra, né? Morto não consome, morto não paga boleto. Então, eu acho que preservar vidas também é preservar a economia. Para mim, essa dicotomia. Está havendo algum problema? O que eu vejo de muito preocupante, realmente. Algum problema com o seu áudio? Mas pode seguir. Uhum. Pode seguir, Meu Mariana. áudio? Espera aí, que eu vou fazer. Enquanto você ajusta Agora aí... vocês me escutam melhor? Sim, pode seguir. Não Pode sei. seguir.
Pode seguir? Então, eu acho que, primeiro que eu acho que não tem essa dicotomia, né? E eu acho que a gente tem que fazer de tudo realmente mas de fato eu entendo, até a gente falando aqui um pouco de saúde mental, né? Eu entendo que a gente começou a acertadamente esse isolamento cedo, só que isso fica muito cansativo. Cansativo para as pessoas, é difícil a gente entender, viver com essa insegurança, enfim. E então, assim, nessa hora, a gente tem um governo que se apresenta como liderança e cuida, né, com um discurso de cuidado, é muito reconfortante. Eu brinco que eu não perco a coletiva do governo do estado nenhum dia, que é o que me faz bem, assim, ai, nossa, parece que a gente está sendo cuidado. Tem algumas críticas, muitas críticas, enfim, à política, inclusive da reabertura, mas, enfim, tem essa sensação, né? E aí esses sinais trocados também atrapalham esse momento em que a gente olha e busca por uma liderança e a gente não encontra, porque a gente encontra qualquer coisa sendo dita por todas as pessoas, um prefeito que abre tudo ao mesmo tempo, outro que recusa abrir e aí entendendo, enfim. Essa bateção de cabeça também vejo muito problemática do ponto de vista próprio político, entendeu? A gente antecipando eleição nessa discussão, não é hora, não é para isso, e acho isso complicado. Mas, enfim, temos que ficar em casa e cuidar uns dos outros o máximo que pudermos. Isso envolve também consumir do bairro, gastar com o pequeno, ajudar as pessoas, as empresas vão sobreviver, né? Eu acho isso. Até porque eu ia falar, Pode seguir, eu faço uma outra pergunta na sequência, doutor. Só dizer que nós vamos mudar um pouco essas relações a partir desta pandemia, né? Essas questões de como a gente compra, como a gente fala com a família, como que a gente se reconforta, tudo isso vai mudar muito, né? Vão ser novos divisor de água. Essa pandemia pode ser um divisor de água, pode ser até para melhor, se a gente conseguir novos mecanismos de lidar com as situações. Né? Doutora Sônia, eu sempre peço aqui para os nossos participantes, dependendo da localidade onde cada um está, para fazer um desenho sobre a situação da Covid-19, onde as pessoas estão. Eu sei que você está em São Paulo, mas você frequenta muito a Baixada Santista, especialmente a cidade de Santos. Como é que o isolamento social foi encarado lá, ou tem sido encarado lá? Há um respeito maior do que acontece na capital ou em outras regiões do estado de São Paulo? Santos, pelo menos a parte que eu conheço dos meus amigos e que eu leio, ela tem feito um bom isolamento. Né? O prefeito tem estado bem presente, aquilo que a doutora Mariana colocou, reconforta, né, no sentido de que pede para que as pessoas fiquem em casa, só que ela é uma cidade de muito idoso, né, e de muito turismo. Então, isso afetou muito a questão econômica de Santos, todos os hotéis fechados, ainda temos navios parados, interromperam os seus cruzeiros, em Santos foi uma das poucos portos que acolheu os navios de turismo, né, porque muitos comandantes, muita tripulação ainda estava doente, ficou doente, né, chegando lá, mas está fechado. A cidade vizinha de São Vicente abriu de uma forma, a meu ver, meio desordenada, a praia está cheia, o calçadão está cheio, as lojas estão abertas, e a gente não sabe o impacto que isso vai ter, né, nessa proliferação desse vírus, que é extremamente rápido, né, na sua proliferação. Então, a mensagem que os carros que passam na cidade, né, tem carros passando em alto-falante, para ficar em casa, que é a maneira melhor de combater essa pandemia. Sim. Seguindo aqui para o nosso próximo tema, nessa edição do programa Gente que Fala, você nos acompanha pela Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, Rádio Universal AM 810 de Santos, e também pelas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Mensagens pelo 973350038 e também pelas redes sociais, marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Olha, pessoal, a advogada doutora Mariana Lacerda, que está aqui com a gente, ela passou por uma dura batalha em 2018
quando fez uma trombectomia, que é a remoção de um trombo. E ela teve que passar meses internadas e sob a atenção do que poderia acontecer. E agora, em 2020, a gente vê essa situação de pandemia de Covid-19, uma doença que coloca a doutora Mariana no grupo de altíssimo risco. Com isso, de volta à reclusão, e desta vez com o agravante de ter que acompanhar, em vez da Copa do Mundo, as notícias e declarações que muitas vezes tratam o alto número de óbitos de pessoas com comorbidades como aceitável. Primeiramente, Mariana, vamos falar o que foi que aconteceu com você e como é que você se tornou um paciente de risco a partir dessa situação que você enfrentou, a remoção de um trombo, a trombectomia. Mauro, 2018 foi 55 dias de hospital. Digo que o Oswaldo Cruz virou minha segunda casa. Eu sou uma pessoa que eu encaro tudo na vida, enfim, é o que tem, então tá bom. Então, devo dizer que às vezes sinto muita saudades. Eu falo, ai, nossa, não tão gostoso. Mas, enfim, né? Eu tive uma dor nas costas, fui ao hospital achando que eu estava com uma costela quebrada. Eu tive uma embolia, uma embolia dupla, né? Nos 2 pulmões, eu embolizei os 2 pulmões com infarto do pulmão, por uso de anticoncepcional, uso prolongado de anticoncepcional, mas associado também a uma outra questão que me coloca também no grupo de risco, que é uma doença autoimune, que é a sarcoidose, que ela cria processos desordenados. Acho que as doutoras podem explicar melhor do que eu, mas enfim, ela cria processos de inflamação desordenada, né? E então a gente fica meio inflamável mesmo. E então eu fiz a trombose, né? E embolizei o pulmão. E o que é um tratamento relativamente simples, né? 48 horas de anticoagulante e você está fora do hospital. Ou eu descobri que eu tinha um trombo dentro do coração. Era como um tampax, assim, preso por uma cordinha mesmo, dentro de uma das cavidades do coração, e aí ele podia soltar a qualquer momento e, enfim, causada, e daí ele tinha 3 centímetros, então ele mataria em 15 minutos. Então eu tive que ficar lá parada, quieta, esperando aquilo lá. Eu estava bem, eu estava do jeito que vocês estão me vendo aqui, né? Não tava sentindo dor, não estava sentindo falta de ar, né? Então eu tive que, então não quiseram nem me dar um rotorúter assim para tirar os coágulos, nem quiseram fazer a trombectomia de cara. Então eu fiquei 50 dias, 45 dias, né, para ser mais exata, tomando heparina na UTI, esperando que eu mesma dissolvesse aquilo, não dissolvi, e tive que fazer uma cirurgia cardíaca, então, para tirar o trombo do coração. Isso não me faz uma cardiopata, eu não tenho, eu falo, foi um problema no coração, não um problema de coração. Tirei o trombo, tá tudo normal. Mas, enfim, pela sarcoidose, eu acho, mais do que tudo, é o meu maior risco, porque a sarcoidose, como ela cria processos inflamatórios desordenados, você não sabe qual é a reação que o vírus pode causar dentro do meu corpo e onde eu posso ir. Eu gosto de pensar muitas vezes que pelo fato de eu ter tido a trombose, tomar anticoagulante, eu fico lendo aí essas notícias, enfim, o anticoagulante pode ser uma coisa que eu finjo que tá tudo normal, eu trancada dentro de casa, né? Não vejo a rua faz muito tempo, tirando um evento que eu precisei aqui em casa, enfim, a vida acontece, né? E a gente tem imprevistos, mas eu não tenho saído de casa de jeito nenhum, e nem mesmo para ir para o mercado, nem mesmo para ir para a farmácia, tenho feito tudo, né, enfim, dentro de casa. Mas, sinceramente, eu falo assim, né, dessa vez, pelo menos eu estou em casa. Da outra vez foram 55 dias no hospital. Mas daquela vez tinha a Copa do Mundo, né? E eu tô brincando com todo mundo que eu falei, esse ano cancelaram as Olimpíadas, vocês não vão se divertir, porque eu fiquei comentando a Copa no Facebook, eu virei comentadora de futebol, enfim, porque eu tava assim desse jeito, né? Só não podia sair da cama. Então, isso que aconteceu em 2018. E agora você vendo uma outra realidade 2 anos depois, que é o que eu destaquei aqui no final da nota, é acompanhar notícias, declarações que tratam
o alto número de óbitos, de pessoas com comorbidades, que é o seu caso, né? Esse alto número de mortes como aceitável. Sim, na verdade, assim, é óbvio, eu tenho tentado manter a minha terapia em dia, minha psiquiatra em dia, meu psiquiatra em dia. Eu acho que obviamente uma situação de angústia para todo mundo, né? Para mim, eu tenho essa fantasia, né, do que vai acontecer comigo se por acaso eu pegar, encontrar com alguém que esteja sintomático e pode acontecer qualquer coisa comigo. Bom, mas você está lidando bem? Você está lidando bem com essa reclusão? Porque aí já não é. Aí a questão agora é psicológica. Sabe que assim, é isso que eu falo. A fantasia, no começo da Covid, eu tinha Covid 3 vezes por dia. Todo dia. Eu fazia assim, ai, nossa, tô com Covid. Mas daí agora eu me convenci, eu tive uma gripe no começo, eu me convenci que a gripe foi Covid, então eu já peguei. É o jeito que a gente vai ajeitando assim para trabalhar, né, as nossas paranoias. O fato de estar em casa presa, sinceramente, é isso. A gente está convivendo tanto com as pessoas online e eu tenho aproveitado a minha casa de um jeito que eu não fazia tempo que eu não aproveitava. Eu devo dizer que eu estou muito em paz com isso. Do mesmo jeito que eu encarei o hospital, eu estou encarando aqui, sabe? Então... Doutora Sônia, a partir do que a doutora Mariana nos contou, do que aconteceu com ela, muitas pessoas se encontram em situações complicadas devido a outros tipos de doença, e isso começa a afetar o lado psicológico, evidentemente. Ela falou que ela achava que tinha Covid 3 vezes por dia. Como lidar com essa situação e não pensar nisso, né? Para você não achar o tempo todo que você virou agora um doente de coronavírus. Na verdade, até preciso dar os parabéns, né, para a doutora Mariana. Eu acho que ela tem uma resiliência muito grande. Eu acho que é essa a questão que a gente discute. Tem pessoas que estão mais fortalecidas para enfrentar, mesmo nas situações desfavoráveis, que é o caso que ela contou. Eu fiquei bastante sensibilizada, né, positivamente com o seu relato. Mas o que a gente que trabalha, os psiquiatras que trabalham com problemas mentais, o que a gente vê é que as pessoas que não têm problemas psiquiátricos ou emocionais, uma grande maioria está desenvolvendo. E os que já têm estão piorando, né? Isso é uma coisa que a gente vê no dia a dia do consultório, por exemplo, né? Pacientes retornando para o meu consultório, que eu dei alta há 5 anos de quadros de depressão e ansiedade, e agora estão tendo Covid toda noite, entre aspas, né? Se sentindo mal, e aí vai para o pronto-socorro, e aí sim, aumentando o risco, né, de contrair a vírus, né, no hospital desnecessariamente. Então, o que a gente tem que trabalhar muito é a questão da resiliência, ou seja, a capacidade que cada um tem para lidar de forma positiva com as adversidades. Se tiver uma situação onde está muito preocupado, está achando que realmente cada coisa, cada tosse, cada espirro é o Covid, eu acho que deveriam procurar apoio psicológico, né? Não estou nem falando necessariamente de um psiquiatra, mas de um psicólogo, né? E hoje os psicólogos fazem terapia online, e isso ajuda muito a desenvolver o lado positivo. Outra coisa que eu oriento é não assistir tantos noticiários, né? E só procurar noticiários bons, porque existem muito fake news, existem muitas, essa coisa que você falou dos tratamentos, né? Heparina, cloroquina. Então, isso não é as pessoas que não são da área têm muita dificuldade de entender isso, e com isso podem se dispor a começar a fazer um tratamento por conta própria, que é um risco muito grande também. Mas o que eu acho na minha área é cuidar muito da rotina. Eu tenho falado uma coisa,
e eu sempre falo que eu sou uma psiquiatra, que eu recomendo coisas que eu faço. Exercício físico é super importante, meditação é super importante, manter rotina, horário de dormir, horário de se alimentar, horário de se exercitar, né? Eu acho que essas são questões que a gente tem recomendado aos pacientes e às pessoas em geral para lidar, né, com os impactos do Covid-19, né, na nossa saúde mental, né, no nosso psiquismo, né? Mauro, você está... Não dá para ouvir. Seu microfone está desligado. Sim, agora sim, sim. Desculpe. Doutora Ana Cláudia, como é que a neurologia observa essa situação enfrentada pela Mariana e que certamente muitos aqui que estão nos acompanhando, ouvindo pela rádio e assistindo pelas redes sociais, estão enfrentando também? Muito bem. Eu começo pela questão, antes de falar do paciente, falar dos médicos também, né? Eu, de quinta e sexta, eu estou lá trabalhando dentro do hospital e hoje as manifestações neurológicas da Covid-19, cada dia mais, eu já fiz diagnóstico de meningite, encefalite, pacientes com acidente vascular cerebral, derrame, e assim, há um pânico, porque muitas vezes a gente não tem acesso aos equipamentos de proteção adequados. Por exemplo, hoje o neurologista, a recomendação é que no pronto-socorro ele atenda como se ele estivesse atendendo um paciente COVID. Nem sempre você tem acesso aos EPIs adequados, né? Esse é um grande problema. Eu estou de quarentena, longe de familiares já desde a segunda metade de março. Eu dou aula de segunda, terça e quarta, e quinta e sexta, e às vezes de fim de semana no hospital, então a gente morre de medo de contaminar as pessoas, né? No meu prédio, quando eu chego, assim, eu vejo que muita gente, quando eu desço do carro, fica meio que me olhando, enfim. Em relação aos pacientes, eu trato de um grande número de pacientes com esclerose múltipla, né? No centro lá de referência de Santa Marcelina, a gente tem mais de 400 pacientes, e acompanhando os outros centros no Brasil e no mundo, uma das primeiras recomendações que a gente teve foi para os pacientes ficarem em casa. A gente tentou remarcar todos os pacientes que a gente pôde para que eles não fossem no ambulatório, e a princípio a gente estava muito preocupado, principalmente com aqueles usando anticorpo monoclonal imunossupressor. Num segundo momento, aprendendo com os colegas da Europa, né, Itália, Espanha, depois Estados Unidos, Inglaterra, o que a gente percebeu é que o número de pacientes com esclerose múltipla, por exemplo, e neuromielite, sarcoidose, pacientes com outra doença que chama síndrome de BC contaminados, foi pequeno, e está sendo. E a gente não sabe se é pelo próprio uso dos medicamentos, que muitos medicamentos que o paciente com esclerose múltipla usa, como interferon e um outro medicamento imunossupressor, como fingolimod, está no protocolo, e outros medicamentos que eles usam não interferem na gênese da doença. Então, a gente não sabe ainda o porquê, mas o número tem sido pequeno. Então, o que antes era um grande pânico para nós em relação às doenças autoimunes, hoje parece que não é tão complicado assim. Então, o risco maior parece ser realmente para os pacientes que têm outras comorbidades, como diabetes, doença cardiovascular e a própria idade na questão da doença imunológica. Mas, sem dúvida, isso é uma recomendação do Conselho Federal de Medicina, da própria Anvisa. A gente reduziu o número de atendimentos, o mínimo necessário, e a gente procura fazer atendimento por telemedicina, enfim, por telefone, está aberto aos pacientes. E a mensagem é realmente fique em casa, né? E procure evitar o contato o máximo possível, mas aparentemente a coisa não é tão ruim quanto a gente pensava antes. Olha, gente, os dias realmente estão difíceis nesse ano de 2020, todos já cansados do isolamento, preocupados com as contas, com as finanças, com o medo da doença e tendo que aprender a lidar com uma nova rotina imposta pela pandemia. Nesse quadro, as crianças e os adolescentes formam um grupo que nem sempre demonstra, mas que tem sido muito atingido. Elas estão afastadas das suas atividades, dos amigos, acompanhando a tensão das notícias, preocupadas com tudo e cheias de incertezas sobre os dias seguintes.
Doutora Sônia, é fácil identificar no comportamento, pelo comportamento, essas crianças que estão neste nível de preocupação ou até com falta de rendimento por conta de tudo isso? Na verdade, dependendo da faixa etária, cada faixa etária vai ter as suas manifestações. Então, crianças menores, elas podem ficar muito irritadas de ficar em casa, sem poder jogar uma bola, sem poder ir na escola, né? E as crianças as pré-escolares, as escolares, né, aí até uns 10, 11 anos, estão tendo muita dificuldade em se adaptar às aulas online, porque eles se distraem muito, né, durante as aulas. Então, e muitas escolas estão passando muita lição, como uma forma de compensar a falta da aula presencial, estão fazendo com que essas crianças tenham uma série de atividades, de trabalhos para entregar, gerando estresse. Crianças menores de 10 anos, têm o agravante de que, muitas vezes, os pais precisam acompanhar as aulas online, porque eles não conseguem fazer isso sozinhos. E aí gera um estresse para os pais, né? Porque, além de trabalhar home office, eles têm que ajudar essas crianças. Praticamente, eles ficam 4, 5 horas junto com essas crianças, fazendo a lição, entendendo a lição que os professores passam. Os adolescentes, aí já é uma questão um pouco mais complicada, porque a adolescência, principalmente acima de 14 anos, já é uma época normal de aparecimento dos transtornos mentais, né? Quase 50% dos transtornos mentais vão aparecer a partir dos 14 anos, né? Psicoses, depressão, quadros de ansiedade mais graves. E aí isso se justapõe à questão do isolamento da pandemia. Então, nós ainda vamos saber o quanto que tudo isso vai precipitar transtornos mentais que poderiam não aparecer e que vão ser precocemente estimulados pelo isolamento, pela dificuldade de lidar, da falta dos amigos, por não poder jogar uma bola, praticar um esporte. A maior queixa namorar, né? A maioria dos adolescentes namoram, não podem namorar, e aí isso cria uma outra condição também afetiva de abandono. Então, nós temos muita insônia, muito aumento de peso, porque eles acabam comendo muito para compensar essa situação, né? Muito tempo nas telas, né? Jogos, internet e tudo. E esse quadro todo, eu tenho a impressão que nós ainda vamos ter que entender como isso tudo vai impactar as crianças e adolescentes ao longo dos próximos meses. Então, o quadro ainda não está definido. Doutora Sônia, para os pais perceberem algum tipo de problema com os filhos por conta de tudo isso, eles propriamente precisam estar bem, porque você tem que você tem uma visão macro, né? Se você não tiver com a visão macro em ordem, você não vai conseguir acompanhar. E muitos pais estão já tendo problemas também. Sim. Enfim, como é que lida com isso? O que eu tenho visto na prática clínica minha é que eu atendo os filhos e os pais estão me procurando para serem atendidos, né? Então, eles estão procurando atendimento psiquiátrico, porque não dormem, porque estão ansiosos, porque estão com medo, porque estão sobrecarregados. Não podemos esquecer também do estresse financeiro. Muitos pais perderam o emprego ou estão com contratos suspensos, né? Então, tudo isso junto, esses pais... A minha dica é que esses pais não mudam, seja psicológica, seja médica, porque senão eles não vão conseguir cuidar das crianças, e isso vai virar um ciclo vicioso, uma bola de neve, né? E a gente não sabe a repercussão disso, por exemplo, no aumento de taxa de suicídio, né? Que provavelmente vão aumentar, né? Já aumentam normalmente, provavelmente estão aumentando nessa época de pandemia, né? Tentativas e suicídios completos.
Então, o pós-pandemia será um desafio, ainda é preciso esperar para ver o que vem na esteira do que está ocorrendo hoje. A saúde mental na pós-pandemia ainda é um ponto de interrogação, mas eu não vejo como uma coisa tranquila. Eu acho que nós vamos ter muito trabalho para restaurar a integridade mental de crianças, adolescentes, pais e professores. Mais um tema aqui para a gente analisar e discutir no programa Gente que Fala. Você nos acompanha pela Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, Rádio Universal AM 810 de Santos, e pelas redes sociais. Mande suas mensagens pelo 973350038 e também pelas redes sociais, marcando a gente com a hashtag Programa Gente que Fala. Transtornos na fala, perda de memória ou problemas de coordenação motora são sinais comuns de algumas doenças que afetam o sistema nervoso central. E uma dessas enfermidades é a esclerose múltipla, uma doença autoimune que afeta cerca de 35 mil brasileiros, mas que ainda é cercada de mitos. As dúvidas são muitas. Doutora Ana Cláudia, o que é a esclerose múltipla? Esse número que eu citei aqui, é cerca de 35 mil brasileiros, esse número é confiável? Existe uma subnotificação em razão dos problemas da saúde pública, muita gente sem acesso? Então, a esclerose múltipla é uma doença imunológica, assim como várias doenças reumatológicas, onde você tem células do sistema imune, né, os glóbulos brancos, como os linfócitos T e B, atacando uma estrutura da própria pessoa, como se ele reconhecesse, fosse ativado por proteínas do próprio sistema nervoso. Então, ele ataca basicamente a bainha de mielina, que é a bainha que recobre as estruturas nervosas do sistema nervoso central, e com isso, quando ocorrem esses ataques, essa inflamação, a pessoa, dependendo da área afetada, vai perder a função. Então, pode ter acometimento do nervo óptico, perder a visão, né? Ter acometimento de uma estrutura motora, então vai perder o movimento, o equilíbrio, né? As alterações cognitivas e de memória, normalmente, elas são mais tardias, e muito mais que memória, a pessoa perde o que a gente chama de funções executivas, então dificuldade para as tarefas de vida diária, as tarefas do trabalho, né? Acomete pessoas jovens, na faixa etária dos 20, 30 anos, principalmente mulheres, né? Então, pessoas no período produtivo. E é uma grande preocupação. No Brasil, ocorre por volta de 12 a 20 casos por 100 mil habitantes. Então, esse número, 35 mil, é o que se estima, mas provavelmente o número pode ser ainda maior por dificuldade de acesso em algumas regiões, né? E por conta dos sintomas, às vezes não serem muito reconhecidos. Por exemplo, confundir uma vertigem com uma labirintite, uma alteração de sensibilidade, por exemplo, ser confundida com uma alteração de ansiedade, né? Então, isso tudo leva a uma demora, às vezes, para o diagnóstico. Mas isso tem melhorado com programas de educação continuada da Academia Brasileira de Neurologia, com os congressos, e junto às universidades. Eu acho que isso melhorou muito nos últimos anos, até porque a gente tem hoje, por exemplo, o exame de ressonância magnética, que é o padrão ouro para o diagnóstico, muito mais fácil, né, de se conseguir do que antigamente. Essa já é uma pergunta aqui do Luiz Roberto, ele acompanha a gente no Facebook. A senhora destacou a questão dos sintomas, e ele pergunta os sintomas específicos da esclerose múltipla aos quais devemos ficar atentos. Então, é a questão da vertigem, não é isso, doutora? Perdão, os meus pets, eles resolveram se manifestar, mas eu já resolvi aqui. Eles também estão de quarentena, então quando eles ficam muito tempo assim próximo, é uma dificuldade. Eu peço desculpa, você pode repetir a pergunta de novo? Era justamente a respeito dos sintomas que a senhora já destacava, e é nesse sentido que vem a pergunta aqui do Luiz Roberto. Ele acompanha a gente pelo Facebook. Ele quer saber os primeiros sintomas específicos da esclerose múltipla aos quais devemos ficar atentos. A senhora falou a respeito da vertigem. Então, na verdade, isso é muito variável. O mais comum é perda visual, né, alteração sensitiva, mas o paciente pode ter uma paralisia motora, o paciente pode ter um desequilíbrio com vertigem, mas é diferente da labirintite, né? A labirintite, a pessoa sente o ambiente girando e tem muito náusea e vômito.
Quando a gente fala da vertigem do paciente com esclerose múltipla, é principalmente acometimento do equilíbrio, desequilíbrio com tontura. Mas qualquer um desses sintomas pode ser a primeira manifestação. Porque as doenças de fundo neurológico, de causas neurológicas, os sintomas dessas doenças aparecem muito tempo depois da doença ser instalada. O caso da esclerose múltipla, o caso do Parkinson, é o caso do Alzheimer. Por que isso acontece? A ponto da pessoa não ter chance de buscar um tratamento inicial, não um tratamento inicial, mas formas de adiar o surgimento daquela fase avassaladora da doença. Bom, no caso da esclerose múltipla, é diferente do Alzheimer e do Parkinson, porque hoje a gente tem muita oportunidade de tratamento. Então, quando a gente consegue fazer um diagnóstico precoce e já iniciar o tratamento, a gente consegue sim o controle dos surtos, e a gente tem visto cada vez mais que a gente consegue evitar, às vezes, a forma progressiva da doença. Então, eu imagino, pelo que eu acompanho já nesses últimos 20 anos, a gente viu isso. Hoje, cada vez mais raro a gente ter paciente com paciente que evolui com cadeira de rodas, como a gente via com mais frequência antigamente, quando você tinha pouca opção de tratamento. O número de surtos, né, dos ataques, que é a forma mais comum, é essa forma remitente e recorrente, que é a forma progressiva, tem cada vez sido menor. Então, com hoje as terapêuticas que nós temos, a esclerose múltipla tem tratamento, e quanto mais precocemente o diagnóstico, a gente consegue sim controlar a doença. Ainda não temos a cura, mas nós temos um controle importante da doença, diferente do Alzheimer e do Parkinson, que você hoje tem várias coisas que você pode fazer para adiar ou prorrogar a fase mais grave, mas são doenças degenerativas que ainda não têm medicamentos específicos. Na esclerose múltipla, hoje a gente tem muita oportunidade para tratar. Eu destaquei aqui na abertura do programa, a senhora faz parte do ambulatório de doenças desmielinizantes do Hospital Santa Marcelina. O que são essas doenças? Então, a mielina é aquela estrutura que eu falei que recobre algumas partes do sistema nervoso central e periférico. Então, a gente chama de doenças desmielinizantes, aquelas doenças cuja principal foco são atacar a bainha de mielina. Então, a gente tem, por exemplo, a esclerose múltipla, outra doença que é a neuromielite óptica, né, que é uma doença parecida com a esclerose múltipla, mas que muito mais grave ainda, porque ataca muito a medula espinhal, então causa muito paralisia de movimento e muita cegueira, e outras doenças mais raras, como a neurosarcoidose, a doença de IBC, enfim, outras doenças imunológicas que acabam sendo acompanhadas aí pelo nosso ambulatório. Ela também esclerose lateral amiotrófica? Não, a esclerose lateral amiotrófica é uma doença degenerativa, né? Geralmente ela é acompanhada por outros colegas lá do hospital, do departamento de neuromuscular. Então, a esclerose lateral amiotrófica, ela não é esclerose, é uma doença progressiva, onde o neurônio vai morrendo, a célula vai morrendo, e não tem um tratamento ainda específico para isso, né? Ainda se luta muito para isso, mas é uma doença diferente da esclerose múltipla, uma doença inflamatória. Sim. Doutora Sônia Palma, a Vera Lúcia está em Santana e pergunta se já há algum levantamento sobre o número de suicídios durante a pandemia. É uma preocupação que a senhora demonstrou que no pós-pandemia isso pode ser uma situação muito a ser tratada, né? Não tenho esses dados, até porque nós temos uma subnotificação, né, nos casos de tentativa e de suicídio mesmo no Brasil, principalmente em São Paulo. Então, eu não tenho atualizada essas taxas. Isso vai ter que ser pesquisado com o tempo. Mas eu acho que não é só na pós-pandemia. Eu acho que nesse processo de isolamento mais contínuo, isso pode causar mais tentativas de suicídio nos adolescentes, principalmente, na tentativa, e já vem crescendo, independente da pandemia, esses índices, essas taxas, vêm progressivamente crescendo nessa faixa etária. Se nós tivermos agora associado com uma situação grave como essa, possivelmente os números poderão ser maiores. Quais sinais os pais devem ficar atentos? A mudança de hábito. A criança o adolescente passa a ficar mais irritado, mais isolado,
deixa de compartilhar nessa pandemia situações familiares comuns em casa, ele inverte o sono, ele dorme de dia e fica acordado à noite, né? E principalmente está uma monitorada nos vídeos e acessos à internet, que muitas vezes esses adolescentes já buscam maneiras de se matar ou de provocar, né, o suicídio nas redes, na própria internet, né, nas redes que tem. Então, ficar muito atento a conversas desses adolescentes via WhatsApp e mudanças básicas de comportamento, né? Então, dormir menos, comer menos, se interessar menos pelas atividades, não querer estudar. Então, já são indicadores de preocupação. A Rosana Oliveira acompanha a gente pelo Instagram e te pergunta, doutora Mariana, ela pergunta assim, vidas de negros, pobres e pessoas do grupos de risco importam? Quer dizer, claramente ela faz aqui uma analogia com Black Lives Matter, que é a vida de negros importam. Bom, a gente vai tocar aí no meu assunto principal, né, como política e porta-voz de um partido político. A gente está numa situação gravíssima no país, porque a gente usa os parâmetros, sempre usamos os parâmetros do que aconteceu na Europa, né? Dessa Covid e tal, mas a gente não pode esquecer da realidade brasileira, né? A gente nunca vai repetir, nem mesmo a Itália. Vamos pegar uma Europa que degringolou na Covid. Nós não vamos repetir a Itália. Nós temos um potencial para ser 1000 vezes pior que a Itália. Nós temos potencial para superar a Espanha em muito, né? A gente tem uma desigualdade brutal. O que a gente está vendo hoje, inclusive nessa avaliação, nesses planos, nós não temos controle dessa infecção, nós não temos controle da periferia, controle, eu digo, dados, né? Geração de dados de como que a coisa está evoluindo lá. Nós estamos completamente às cegas, nós não temos dados. Nós temos dados de UTIs em São Paulo, mas a gente tem um dado muito às cegas também. Enfim, a gente tem essa questão que, para mim, pega super, que é essa maré vermelha que a gente, como cidade de São Paulo, está lá só a gente na fase 2 e a maré vermelha em volta. Acho isso um absurdo em termos de política pública para a Covid, porque a gente tem uma integração brutal. A gente esquece que os funcionários, as pessoas que trabalham na cidade de São Paulo são moradoras da Grande São Paulo, estão nessa região da Grande São Paulo, então nós temos que trabalhar isso conjuntamente. Sim. A gente não pode contar a UTI da cidade de São Paulo e descontar que Jandira não tem UTI, está tudo bem. Então, isso também faz parte, eu acho, de um pensamento que sim, vidas negras, vidas pobres importam ainda mais e nesse sentido porque são as que estão mais vulneráveis. E a gente precisa pensar sim em geração de renda e apoio momentâneo para que essas pessoas possam ter tranquilidade de estar isolados em casa sem precisar se preocupar com boletos nesse momento. Então, eu acho muito importante que a gente tenha acesso a esse auxílio mensal, às facilidades. Acho uma coisa, enfim, a gente vai ter uma coisa gravíssima, que eu acho assim, tudo que aconteceu comigo em 2018, eu vi como oportunidade. A gente estava ali falando das doenças autoimunes, a sarcoidose eu descobri sem querer, a sarcoidose que me salvou na trombose, porque se eu não tivesse sarcoidose, eu não teria tido um atendimento que eu tive de identificar a embolia pulmonar tão rapidamente. Então, assim, nesse aspecto, eu acho que a pandemia não tem nada de bom. Não há nada de bom que a gente precise viver uma pandemia dessa. Mas a gente pode pegar esse momento de crise para entender como oportunidade. E a oportunidade que está escancarada na nossa frente é como a nossa sociedade está estruturada de uma forma equivocada
errada e como nós precisamos urgentemente, então, entender essa vivência, como essa dependência da gente em relação às outras pessoas que nos cercam, né? Você vê que os serviços essenciais são justamente aqueles que são os menos valorizados, são os menos respeitados, então, é o lixeiro, é o entregador, para nós que podemos estar isolados. Então, assim, isso é muito importante que a gente tenha essa observação e cuide muito uns dos outros, quem puder auxiliar, porque o governo não está fazendo, é isso, a gente busca pelos líderes, os líderes não estão lá, quem puder tem que fazer essa rede de apoio, porque sim, nesse momento a gente precisa falar mesmo das vidas negras que importam e são as que mais estão sofrendo, porque estão isoladas, sem dinheiro. Doutora Sônia Palma, muitas fake news na sua área de atuação, a psiquiatria e ainda também na psicologia, tem muita notícia falsa circulando nos meios digitais, a ponto de atrapalhar o trabalho de vocês. A gente tem um exemplo recente do que aconteceu em Heliópolis, aquela tentativa da Prefeitura de São Paulo na distribuição de máscaras, e que eram recusadas porque estavam dizendo por lá que essas máscaras vinham contaminadas com o novo coronavírus. Como é que isso tem atrapalhado as condutas médicas na abordagem com os pacientes? Na psiquiatria, em geral, eu não sinto tanta fake news. Eu acho que a gente tem tido artigos muito interessantes, muitas lives bastante esclarecedoras. Os profissionais da área da psiquiatria, da psicologia e da educação têm procurado transmitir notícias boas. Agora, eu acho que tem muita fake news a nível de tratamento, e isso me preocupa bastante, né? Mesmo essa questão das máscaras. As máscaras é uma outra coisa que eu acho importante, que a gente deveria divulgar melhor o uso correto dela, né? Porque é só se sair na rua, tem máscara pendurada na orelha, máscara no retrovisor do carro, máscara no braço. Então, as pessoas não têm uma noção de como trabalhar direito. Então, não é só fake news, como também falta de informações mais corretas. Isso eu acho que está acontecendo. E acho que o papel nosso, incluindo aí a questão do jornalismo, combater a fake news e levar informação como vocês estão levando, que eu acho importantíssimo, né? O trabalho de vocês. Então, parabéns a vocês aí da Rádio Trianon, do jeito que fala, pela possibilidade de transmitir notícias corretas, né? A sua avaliação, doutora Ana Cláudia, sobre essa questão de fake news, especificamente na sua área, na neurologia? O microfone fechado, doutora Ana Cláudia. Perdão, desculpa. Então, no começo, mês de abril, houveram muitas, né? Os pacientes mandando WhatsApp ou indo nos procurar com relação à preocupação que você precisava ter com algum tipo de medicação. Mas eu acho que na medida em que eles foram entendendo o que estava acontecendo na área pelo menos da esclerose múltipla, eles foram mais se acalmando, né? A gente orientou a vacinação, porque as doenças respiratórias também são importantes, né, para todo esse grupo de pacientes, e eles foram se acalmando em relação a não parar o medicamento, porque alguém falou para ele que aquele medicamento poderia aumentar o risco de ter uma doença mais grave. Como a gente se manteve bastante próximo deles e aberto, bem acessível, então a gente evitou bastante isso. Mas realmente uma avalanche, né? Desde usar bebida quente, por exemplo, né? E também a loucura, o histerismo da questão de como sair e voltar da rua, ou mesmo os pacientes que iam para o centro de infusão, como que eles fariam para chegar até o centro de infusão. Então, acho que, como a doutora Sônia falou, acho que o jornalismo ajudou bastante, né? O jornalismo que realmente combateu a fake news, né? Fortemente, e nos ajudou muito, porque esse tipo de bate-papo que a gente está tendo aqui, que a gente vê em vários outros veículos de comunicação,
eles realmente acabaram orientando bastante a população, né, nesse sentido. Então, mas preocupa ainda hoje a questão do tratamento, né, porque há mensagens muito paradoxais em relação a isso, e é uma grande preocupação para nós médicos, sim, né, porque existe uma pressão da sociedade quando você tem uma mensagem de tratamento que não é exatamente o que a ciência preconiza. Então, nesse sentido, houve uma grande preocupação, mas eu acho que, pelo menos para os meus pacientes, aí foi mais fácil por conta do acesso que eles tinham aí com a gente no centro de tratamento. Doutora Ana Cláudia, em 15 segundos, sua despedida, sua mensagem final, seus canais. Bom, eu queria agradecer muito a oportunidade, parabenizar pela iniciativa e, assim, dizer que para os pacientes de esclerose múltipla, que a gente está bem mais tranquilo do que no início, que a gente imagina que a partir de julho a coisa comece a estar um pouco melhor, que vocês não abandonem seu tratamento, que os medicamentos de alto custo continuam sendo distribuídos pela farmácia, inclusive com as receitas postergadas, e que vocês procurem seu médico antes de tomar qualquer atitude de parar o medicamento ou se tiver algum sintoma que sugira a Covid-19. Muito obrigada. Sua palavra final, doutora Sônia Palma. 15 segundos. Eu queria agradecer muito a possibilidade de discutir esse assunto, dizer para os pais que sejam bastante acolhedores para suas crianças, para que possam vencer junto, né, essa questão da pandemia. No meu caso, eu até pedi para que, caso dos pais percebam não estar bem, procurem ajuda profissional, né, tanto psiquiátrica como psicológica, e a gente agradece muito aí ao jornalismo sério como de vocês pela possibilidade de notícias corretas para instruir a população. Muito obrigada. Mariana Lacerda, palavra final. Bom, como eu estou aqui como paciente da paciência, né, do isolamento, eu queria falar justamente para todos nós que estamos em casa com esse receio de sair, de ser paciente, de ser estatística, né? Uhum. Eu queria dizer o seguinte: aproveitem esse momento para olhar o mínimo que em volta da gente que a gente possa aproveitar. É óbvio que a gente sabe das preocupações internas que só o medo de ter a Covid já dá, e depois tem os boletos, e depois tem a vida, e depois tem a família. Mas eu acho que nesse momento é muito importante a gente se agarrar à fé, a quem tem, né? Isso me segurou muito nos meus tempos de hospital e me segura muito aqui, né? São Miguel Arcanjo está sempre aí cuidando, e se apegar à fé e se apegar, às vezes, a pequenas bobagens que são os prazeres diários, que esse ano, infelizmente, cancelaram as Olimpíadas, eu não vou poder narrar as Olimpíadas para Facebook, para vocês se divertirem, mas às vezes é a Copa, é o jogo velho, é uma coisa pequena, façam artesanato, enfim, é isso. Muito bem. É isso que eu tenho para dizer. Obrigado pela presença de vocês, em nome de toda a equipe do programa Gente que Fala, a psiquiatra a doutora Sônia Palma, a neurologista a doutora Ana Cláudia Piccolo e a advogada a doutora Mariana Lacerda. Hoje, às 6 horas da tarde, a live do programa Gente que Fala, comandada pelo jornalista Ricardo Godoy. O Godoy vai receber hoje, para falar sobre vinhos, como escolher um bom vinho, a sommelier Cristiane Sanches. Portanto, hoje, a partir das 6 horas da tarde, no Gente que Fala, na live do Gente que Fala, no Instagram. No comando disso tudo, como eu já disse, o jornalista Ricardo Godoy, que é o aniversariante de hoje. Mais uma vez, as nossas mensagens aí de parabéns, saúde e felicidade para você, Ricardo. Na mesa de som com a gente, o Sérgio Souza, que também é o gerente técnico da Rádio Trianon, a apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, a diretora de produção a Zenilda Salvato, a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, e do outro lado do Gente que Fala, você, ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Tchau, tchau. Até amanhã.